Vamos falar sobre o STJD que vai julgar o recurso do Santos em relação aos objetos atirados na partida contra o Grêmio. O Santos corre o risco de atuar os dois próximos jogos em casa sem o apoio do seu torcedor. E vamos falar também as chances atualizadas do Santos permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro após as duas últimas vitórias contra o Bahia fora de casa e também a goleada em cima do Vasco na Vila Belmiro. Vamos começar com essa questão das chances do Santos de permanência na Série A. Estamos aqui com a classificação atualizada. Tivemos na última segunda-feira o jogo que faltava da rodada. O Goiás acabou empatando com o Botafogo. Não é o resultado que era o melhor para o Santos, né? O melhor seria uma vitória da equipe botafoguense, mas o Santos permanece à frente do Goiás porque tem uma vitória a mais, 7-6, tá certo? E aí, os times que estão na zona de rebaixamento, Vasco com 26 pontos, Bahia 25, América 18 e Curitiba 17 pontos. E, de acordo com o Globoesporte.com, temos mais chances ainda com essas duas últimas vitórias de permanência na Série A. Matéria do GE fala o seguinte: um confronto direto na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro marcou a 25ª rodada. O Santos goleou o Vasco por 4-1, saiu do Z4 e deixou o rival em seu lugar. Há duas rodadas, o Peixe aparecia com 23% de chances de seguir na elite do futebol brasileiro. E duas vitórias sobre adversários diretos, Bahia e Vasco, mudaram esse panorama. Agora, o Peixe está com 53,4% de possibilidades de seguir na Série A do ano que vem. Um bom resultado no clássico diante do Palmeiras no próximo domingo reforçaria a melhora no rendimento. É um jogo extremamente difícil, né, contra o Palmeiras. O Santos vai desfalcado de pelo menos 4 jogadores: Dodô, Rodrigo Fernandes, Lucas Lima e também o Soteldo não ficam à disposição. Desses 4, apenas o Rodrigo Fernandes não era titular, né, com o Marcelo Fernandes. Mas, quem sabe, né? O Palmeiras que tem um jogo importantíssimo nessa quinta-feira contra o Boca Juniors, valendo vaga na decisão da Libertadores, e pode ser uma ressaca positiva ou negativa, né? Dependendo do que acontecer nesse duelo contra os argentinos. Então a gente meio que não sabe o que esperar desse Palmeiras no domingo. Mas o Santos terá a semana livre aí para se preparar para esse confronto. Precisa pontuar. Se não conseguiu uma vitória, o que, né, convenhamos, é muito difícil, pelo menos um pontinho para que o Santos continue pontuando e deixando as equipes ali debaixo da tabela longe da gente, tá certo? Relembrando aqui os próximos jogos do Santos, tá? O Santos enfrenta o Palmeiras, né, como a gente comentou. Depois tem o Bragantino, que pode ser um jogo sem a presença do seu torcedor. Internacional, que também tá nessa, né? A gente não sabe se o Inter vai conseguir ir para a final ou não da Libertadores, e isso, de uma certa forma, pode afetar a questão anímica da equipe no Campeonato Brasileiro. Coritiba, também jogo na Vila, que tem esse ponto de interrogação se teremos torcida ou não, que daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Depois o Santos enfrenta o Corinthians fora de casa, Flamengo fora de casa, e esse jogo contra o Flamengo deve ser em Brasília. Santos e Cuiabá na Vila, Goiás fora de casa, Santos e São Paulo na Vila, Botafogo no Engenhão, Santos e Fluminense na Vila também, Atlético Paranaense fora, e o Santos encerra a sua participação nesta temporada contra o Fortaleza. E a gente espera que contra o Fortaleza a gente tenha motivos para comemorar, tá certo? Então esses são os próximos jogos do Peixe. Dito isso, vamos então a essa informação sobre a possibilidade do Santos não ter torcida nos dois próximos jogos na Vila. Informação do Diário do Peixe, que fala o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, marcou para quinta-feira, dia 5, às 11 horas, o julgamento do recurso do Santos contra a punição de 2 jogos de portões fechados na Vila Belmiro, devido aos objetos arremessados no gramado na vitória por 2-1 contra o Grêmio.
no dia 20 de agosto, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe foi punido com 2 jogos de portões fechados na Vila e multa de R$36 mil. O julgamento foi realizado no dia 14 de setembro no STJD. Na semana passada, o Santos conseguiu um efeito suspensivo para enfrentar o Vasco com a presença da sua torcida. Se a punição de 2 jogos for mantida, o Santos não poderá receber torcedores na Vila nas partidas contra o Bragantino, dia 19, e Coritiba, 25 de outubro. Relembrando o caso aqui, o Santos foi denunciado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo. A pena prevista no artigo é de R$100 a R$100 mil. O árbitro Paulo César Zanovelli relatou na súmula da partida que foram atirados no gramado do jogo contra o Grêmio um copo com um líquido amarelo e uma placa de gesso quebrada foram atiradas no gramado da Vila Belmiro. Então o Santos pode ser punido com 2 jogos com portões fechados. Sendo bem honesta com vocês, eu acho uma punição bem exagerada, essa punição de jogar sem torcida, principalmente 2 jogos. Tudo bem que pesa contra o Santos essa questão da reincidência, né, principalmente do que aconteceu no clássico contra o Corinthians, né, que jogaram artefatos pirotécnicos, enfim. Só que é muito pesado, né? É muito pesada essa punição. Até usando o próprio Corinthians como exemplo, jogaram um cortador de unha que acertou o pescoço do Daverson, jogaram um tênis em direção ao Luan do Grêmio, ex-Corinthians, ex-Santos. Foram denunciados? Vão ser denunciados? É o que eu falei aqui em outros momentos. Eu faço esse desafio para vocês. Percebam as comemorações de outros times, principalmente time adversário, se não arremessam alguma coisa no gramado. E esses times são denunciados, são punidos. E eu não estou aqui falando que quem arremessou a placa de gesso, que quem arremessou o copo com líquido, né, amarelo, estão certos. Não, estão errados. Não tem que jogar nada. Não tem que jogar nada. E se você tá na Vila Belmiro e você perceber que alguém vai arremessar alguma coisa, chama atenção, chama o fiscal, chama a polícia, chama sei lá quem. Não deixe que isso aconteça porque só prejudica o Santos. Só que a minha questão aqui é: muito time tem os seus torcedores arremessando objetos no gramado e a punição não é a mesma. É feito vista grossa. Agora, o Santos vai pagar para sempre essa questão do jogo contra o Corinthians? Essa questão, porque o Santos é reincidente. Porque o Santos é reincidente. Porque o Santos é reincidente. Tem que saber pesar a gravidade das coisas. Contra o Corinthians, sim, foi uma coisa muito feia. A torcida perdeu a mão, né? Parte da torcida, não vou generalizar, parte da torcida perdeu a mão, sim. Só que você não pode colocar na mesma balança do arremesso de um copo, né? Que foi, inclusive, na hora da comemoração de um gol do Santos. Então, assim, tá errado de arremessar? Tá errado. Não tô falando aqui que tá certo, não tô incitando que arremessem coisas. Só que eu gostaria que fosse um tratamento justo para outras equipes também. Se tem outras torcidas que estão arremessando, que também sejam punidos, né? Mas parece que não é bem assim que a banda toca. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários em relação a essa possível punição e também as chances de permanência do Santos na Série A. Se você está mais confiante depois dessas vitórias contra Bahia e Vasco, vitórias gigantes do Santos em termos de pontuação e principalmente aqui, para os jogadores terem mais confiança para os próximos jogos. Quero muito saber a sua opinião. Fala aqui nos comentários e confere se você está inscrito, hein? Tô vendo que você está assistindo meus vídeos, participando das lives e não está inscrito, meu amigo. Rumo a 50 mil inscritos. Conto com a sua ajuda. Grande abraço para vocês e a gente se